Como fazer perguntas em inglês no passado? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer perguntas em inglês usando was, were e did. Assim como no presente, no passado também tem alguns detalhes que você precisa prestar atenção, mas eu já deixei tudo bem detalhado nesse vídeo aqui para você. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal também. E se você não fez o download do meu e-book gratuito, não perca mais tempo e confira o material no primeiro link da descrição desse vídeo. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E para a gente fazer as perguntas em inglês no passado, a gente vai utilizar o verbo to be no passado, que fica como was e were. E a gente também vai utilizar o verbo auxiliar did. Mas relaxa com todos esses nomes, porque nos exemplos tudo isso vai ficar muito mais fácil e tranquilo para você entender. Vamos então começar com o verbo to be. E para você fazer perguntas com o verbo to be no passado, a regra é a mesma para qualquer outro tempo verbal quando a gente está falando de verbo to be. Então você vai inverter a ordem do pronome com o verbo. Então vamos supor que eu fale a seguinte frase: I was playing soccer. Então eu estava jogando futebol. Se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta, basta eu inverter a ordem do pronome e o verbo e eu tenho o que? Was I playing soccer? Eu estava jogando futebol? Outro exemplo. He was studying last night. Ele estava estudando na noite passada. Aí, se eu quiser transformar numa pergunta, o processo é o mesmo. Então, como que fica? Was he studying last night? Ele estava estudando na noite passada. E essa conjugação do verbo to be que a gente utilizou nesses dois exemplos, que no caso é o was, vai ser utilizado para os seguintes pronomes: I, he, she, it. Ou seja, todas as vezes que você tem um verbo to be no passado, com esses pronomes você vai conjugar dessa forma, was. Agora, todas as vezes que você tem you, we e they, você vai ter o que? Were. Dessa forma que fica a conjugação do verbo to be no passado para esses pronomes. Então, presta atenção nesse exemplo que eu vou colocar aqui agora. You were watching TV. Você estava assistindo televisão. Se eu quiser transformar isso por uma pergunta, were you watching TV? Você estava assistindo televisão? E aí fica só um detalhe. O pronome you, ele tanto serve para você quanto para vocês. Então, singular e plural. E aí o contexto que vai determinar se você ou a pessoa está falando no singular ou no plural, mas you serve para os dois. Próximo exemplo. They were doing exercises in the morning. Eles estavam fazendo exercícios de manhã. Were they doing exercises in the morning? Eles estavam fazendo exercícios de manhã e o processo é o mesmo. Você inverte o pronome e o verbo e você tem uma pergunta. E como eu falo em todos os vídeos, se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu respondo por lá mesmo para tirar todas as suas dúvidas. Vamos seguir agora com exemplos de perguntas no passado utilizando o verbo auxiliar did. E para você entender bem legal o que seria esse verbo auxiliar, eu vou colocar tudo nos exemplos porque ali fica muito mais fácil do que eu ficar falando um monte de regra aqui. Então presta atenção nesse exemplo. You went to the movies. Você foi ao cinema. Se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu utilizei went, que é o passado do verbo to go, que no caso é ir. Então, quando eu coloco essa frase no passado, eu preciso colocar o auxiliar did no começo da frase e o verbo principal, que no caso é o verbo ir, to go, eu vou manter ele desta forma. Não preciso colocar mais ele no passado, porque eu já utilizei o verbo auxiliar no passado, que no caso foi o did. Então, como que fica a pergunta? Did you go to the movies? Você foi ao cinema? E aí a gente tem a pergunta estruturada no passado. Então, eu quero que você se atente a esses detalhes. A conjugação do verbo, na afirmação você vai colocar esse verbo no passado, porém quando você vai para uma pergunta no passado, você vai manter esse verbo
no presente mesmo e você vai colocar o auxiliar did no começo da frase e aí você formulou a frase. Esse verbo auxiliar did, ele não tem tradução, ele só está aí para indicar que se trata de uma pergunta no passado, só isso, não tem nenhum tipo de função além dessas duas. Outro detalhe muito importante, o auxiliar did no passado, ele funciona para todos os pronomes, então não vai ter nenhum tipo de variação para os pronomes he, she, it. Todo mundo vai ser did, diferente do presente que a gente tinha do e does. Aqui vai ser did para todo mundo. Então vamos ver um exemplo com o pronome she. She studied all day. Ela estudou o dia todo. Se eu quiser colocar isso no passado, como que fica? Did she study all day? Ela estudou o dia todo. Então eu coloco o auxiliar did e eu mantenho o verbo study, sem deixar ele no passado. Deixo ele dessa forma mesmo para ficar bem completa e correta essa frase. Outro exemplo. We bought a new house. Nós compramos uma casa nova. Na pergunta, como que fica? Did we buy a new house? Nós compramos uma casa nova. Então eu coloco o auxiliar no começo da frase e o verbo, que no início estava bought, que é o passado do verbo to buy, eu mantenho esse verbo sem colocar ele no passado. Buy, dessa forma mesmo. E a gente tem essa pergunta no passado bem estruturada. E como eu sempre comento nos meus vídeos, a melhor forma de você entender e memorizar tudo isso não é fritando o cérebro decorando uma série de regras, e sim é entrando em contato com o idioma, ouvindo e lendo diariamente, porque dessa maneira tudo isso que eu tô falando aqui para você fica natural e não decorado. Então consuma bastante conteúdo para que todo esse aprendizado fique cada vez mais natural para você. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.